Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, hoje vou falar para vocês sobre viagem particular e também falarei como eu calculo para cobrar as viagens particulares. Então, é a minha opinião, é a forma que eu faço, né? Então, é um apoio mais voltado para quem é iniciante, né? Então, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, já peço para você que acompanha meu canal ou para você que caiu aqui pela primeira vez, já deixa o seu like para fortalecer o nosso canal e o YouTube divulgar para mais pessoas. E também, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, pois assim você não perde nenhum conteúdo em primeira mão. Tudo sobre o aplicativo, meu dia a dia, né? Falo muito sobre as questões financeiras e também as questões de desenvolvimento pessoal, com muitas reflexões aí, beleza? Para começar, eu vou falar de alguns pontos que é importante você se atentar para você ter clientes particulares. Como eu já falei em vários vídeos, né? O atendimento é fundamental, o atendimento que vai gerar essa oportunidade para você ter clientes particulares. E antes que chegue o mimimi, já falo, não é ilegal, não é irregular. É irregular pelo aplicativo, ele vai considerar irregular e você pode até ser banido se por um acaso você recebeu uma viagem pelo aplicativo e nessa viagem você fazer o particular. Aí é diferente, por quê? Porque você utilizou o aplicativo para ter o cliente e aí você realizar uma viagem particular daquele pedido que ele solicitou no aplicativo. Aí é irregular. Mas se dentro da viagem você está conversando, ele querer o seu contato, seja para viagem particular ou para qualquer outro tipo de serviço que você tenha conhecimento, não é ilegal. Então esse é o cuidado que você tem que ter, beleza? Aí você tem lá a viagem particular. A pessoa entrou em contato com você e solicitou um orçamento. O que você tem que considerar? Primeira coisa que você tem que considerar, relacionamento. Eu olho muito isso. É a primeira viagem? Não é a primeira viagem? Você já conhece a pessoa? É um familiar? É um amigo? Qual é o seu relacionamento com esse cliente que está solicitando a viagem, que está solicitando um orçamento para você? Eu levo muito isso em consideração. E vou até dar um exemplo de uma corrida que você pode dar desconto e mesmo assim você não sai no prejuízo. Beleza? Só que tem o outro ponto importante que você tem que considerar. Para você realizar uma viagem particular, você vai ter um deslocamento. Às vezes, casa de ser um deslocamento perto. Eu tenho uma família, né, que eu tenho amizade, que tem uma empresa, eu já prestei vários serviços particulares, inclusive é a família que tem uma empresa, e eu faço aquelas viagens longas para Joanópolis e tal, né? Então, eles moram bem pertinho de casa. Então eu nem cobro deslocamento, porque para chegar lá leva tipo 5 minutos, eu acho, 5, 7 minutos. É pertinho. E eu só faço viagem longa. Não recomendo fazer viagens curtas particulares dentro da cidade. Na minha opinião, viagem particular somente acima de R$ 50. De preferência acima de R$ 100, mas acima de R$ 50 já dá para fazer sim. Minha opinião, não realizo viagens particulares curtas. Então como que eu faço para calcular? Primeiro, para você calcular, você tem que ter um valor base. Qual o valor base que eu utilizo? Eu pego o aplicativo da Uber e faço a cotação. E aí, um ponto também que é bom você se atentar é o horário que ele quer, ou ela quer, ou eles querem, é um horário de pico, que tem muito trânsito, que não tem trânsito, né? Então vocês têm que também considerar isso, porque se é uma viagem que vai te oferecer muito trânsito, você já tem que colocar esse valor. E tem que ser sempre muito claro com o cliente, tem que ser muito claro, porque isso vai ajudar. Tem que ser transparente, tem que ter o seu argumento de venda, porque um orçamento, ele pode ou não aceitar, então você tem que fazer uma venda, é como se você estivesse fazendo uma venda, você tem que olhar dessa forma. Vou dar um exemplo aqui, eu vou até ligar o gravador de tela aqui e vou mostrar para vocês já o exemplo, para ficar mais prático, beleza? Estou entrando aqui no aplicativo da Uber, e aí vamos lá, ó. Isso aqui que eu faço, primeiro eu faço orçamento pelo aplicativo da Uber. Aí eu vou aqui e digito o local. Vou colocar um exemplo, tá, gente? Vou colocar estação de Mogi das Cruzes como ponto de partida e o local de desembarque, aeroporto de Congonhas, que foi a viagem que eu fiz hoje. Aqui está dando R$ 141, é porque eu tô com desconto aqui. A gente vai sempre olhar o valor sem o desconto, sem a promoção da Uber. Tá dando R$ 140, como vocês podem ver aí.
O que eu faço? Como essa pessoa mora perto, eu cobraria os R$ 140 e tá tudo certo. Por quê? Primeiro, porque essa pessoa mora perto, então eu não cobraria taxa de deslocamento. Segundo, eu vou para São Paulo, consequentemente eu vou encaixar o meu dia de trabalho lá. Então eu vou continuar trabalhando, né? Eu não vou retornar vazio. Eu posso até retornar vazio na minha jornada de trabalho, mas eu vou continuar lá. Então eu cobraria o valor normal do aplicativo e continuava trabalhando lá em São Paulo e fechou. Para mim tá ótimo, vai ser um ganho rápido. Estaria continuando o meu trabalho. Agora vamos supor que fosse ao contrário. Você teria que ir lá em São Paulo buscar. Eu aqui ir lá buscar. Aí que entra a importância da comunicação e uma comunicação muito bem comunicada, porque às vezes o cliente ele vai achar que a gente vai cobrar o valor da Uber, e aí o que acontece? Qualquer valor a mais que você cobrar, ele vai achar caro. Ou às vezes ele vai querer até um desconto, porque ele vai falar assim, ah, mas vocês têm a taxa da Uber, no particular vocês não têm. Então tem gente que pensa isso. Se você vê que essa pessoa já pensa dessa forma, já sai fora. Nem adianta que nem tenta fazer venda, argumentar nem nada, porque aí eu acho que é uma pessoa que não vai valorizar o seu trabalho, nem vale a pena ter esse tipo de cliente. Porque você tem que pensar o seguinte, o cliente tem que dar continuidade. Aí o que eu faria? Eu calcularia quantos km você tá para ir buscar na área de embarque. E aí você vai explicar isso para o seu cliente. Por exemplo, lá em Congonha, 70 km até o aeroporto de Guarulhos. O que eu faria? Eu cobraria os 140 da viagem, mais, no mínimo, R$ 1 por km. Mas aí você pode colocar um pouquinho menos, que seja porque é deslocamento, gente. Deslocamento. Você não tá, ali você não está ganhando, é um deslocamento para pagar o seu custo e o seu tempo. Né? Você tem que pensar dessa forma. Porque o ganho vai estar na viagem. Aí o que você faz? Se você somar 80 centavos, por exemplo, que é o valor aí mais ou menos de um Uber Promo, vamos dizer assim. Mas aí você não está fazendo a viagem, você está fazendo um deslocamento, entendeu? Você cobraria aí uns 80 centavos e você multiplicaria por 70 km. Vai dar R$ 56, tá vendo? De deslocamento. Aí você soma mais 140, daria R$ 196. Você poderia cobrar R$ 200 por essa viagem. Ou você cobraria R$ 1 por km de deslocamento. Daria aqui mais R$ 70, que daria 210. Ou seja, você cobraria ali na faixa de R$ 200, se comunicando muito bem com o seu cliente. Você pode até colocar o combustível, mas você tem que comunicar de uma forma que você não está dando desculpa. Porque quem dá desculpa é porque está errado. Quando você pede desculpa, você não está errado, você não vai lá e se redime do erro e pede desculpa. Então um argumento que é uma desculpa, significa que você está fazendo coisa errada, que você está cobrando algo que não deveria. Então você tem que ter um argumento de venda, um argumento bem claro, um argumento que faça o cliente entender. Em virtude das altas do combustível, não tem como eu cobrar somente o valor que dá no aplicativo, porque o custo se torna muito alto para mim e a viagem acaba se tornando inviável. Se o senhor ou a senhora tem interesse que eu realize a sua viagem, eu teria que cobrar o valor da viagem, que é R$ 140, igual do aplicativo, mais um valor mínimo aí como taxa de deslocamento e pagamento de pedágio, tipo algo assim, entendeu? E primeiramente, antes de você começar a comunicação, você sempre coloca muito obrigado pela preferência, segue o orçamento abaixo com os detalhamentos. Faça uma coisa mais profissional. E a pessoa vai ver que você está fazendo um trabalho bem feito, até na sua forma de comunicar. Por que eu estou explicando de forma tão detalhada aqui nesse vídeo? Ele fica até um pouco mais longo. Porque você vai ter um cliente que é um cliente que vai valer a pena, que é um cliente que sempre você vai estar fazendo essa viagem, porque às vezes esse cliente que eu tenho mesmo, essa pessoa sempre está indo para o aeroporto, porque ela trabalha dando cursos, ela trabalha e sempre tem que estar viajando. Então é um cliente muito bom para mim. Por isso que eu faço desconto. E agora eu vou entrar na segunda parte do vídeo. Faço desconto, mas mesmo assim não saia no prejuízo. O que eu faço? E mesmo assim eu comuniquei bem, né? Eu cobrei 140 da viagem e eu cobrei mais R$ 20 de taxa de deslocamento. Por que eu fiz isso? Porque eu sempre estou fazendo essas viagens. E já são amigos, já são conhecidos de anos, né? Então eu cobrei R$ 160. Aí você me fala, para que os críticos não venham falar que é barato, agora eu vou mostrar para vocês que é uma corrida que vale a pena. R$ 160 é a corrida que eu cobrei desse passageiro. Eu rodei para ir e voltar 160 quilômetros, porque eu fui pelo Rodoanel,
para evitar o trânsito, e voltei pela Marginal Tietê. Deu R$ 1 por km, beleza, deu R$ 1 por km. Vocês podem falar, ah, mas não valeu a pena. Só que tem um detalhe. Eu só não abasteci para fazer a conta tudo certinho, porque depois eu fui fazer as coisas particulares, então eu não abasteci aqui em Mogi, deixei para abastecer em Guarulhos, onde eu mostrei para vocês no store lá do Instagram. Acompanhe meu Instagram, que eu sempre tô postando novidades, coisas do dia a dia meu. E lá eu abasteci num posto de Guarulhos que é mais em conta, que é R$ 3,49. Então eu deixei para abastecer lá. Mas esse carro na autoestrada, ele faz 20 km. Faz mais, na verdade, mas eu vou arredondar para 20. Vamos fazer a conta aqui, ó. Primeira coisa, quanto que eu ganhei por hora? Eu fui e voltei, eu gastei 2 horas, vou colocar 2 horas e meia. Então, nessa viagem de hoje, que foi no meu dia de folga, eu gastei, vou arredondar para 2 horas e meia. Tô arredondando para mais. Então, vamos dividir por 2 horas e meia. Eu ganhei R$ 64 por hora, certo? Então, vamos ver quanto que foi de custo de GNV. Esse carro faz 20 km por metro cúbico, certo? Então, eu rodei 160 km e vou dividir por 20 o meu gasto de GNV, certo? 8 metros cúbicos. Agora você pega isso aqui e multiplica por 3,49 no GNV, que foi o que eu paguei lá em Guarulhos. Tá R$ 27, certo? R$ 27,92, R$ 28. Como eu fui pelo Rodoanel, eu paguei um pouco mais caro de pedágio. Eu paguei um pedágio para entrar no Rodoanel R$ 2,90. Depois eu paguei outro pedágio no Rodoanel R$ 3,90. E depois eu paguei da Ayrton Senna voltando R$ 4,20. Vai dar R$ 11, certo? Então eu somo R$ 11, deu R$ 38,92, certo? O que a gente faz? 160 menos 38. Menos R$ 40, vai, vamos colocar R$ 40. Eu tive um ganho de R$ 120 líquido. Então, o desconto ele é de acordo com o seu custo também. Como o meu carro é GNV, com certeza se fosse, né, combustível líquido, eu cobraria um pouco diferente. Então, eu ganhei R$ 120 líquido num dia de folga, onde eu tive um trabalho aí de 2 horas e meia, no máximo 2 horas e meia. Estou mostrando isso, gente, que mesmo com desconto, você consegue ganhar bem em viagens particulares. Então, viagens particulares é vantajoso sim, desde que você avalie bem o seu custo. Por isso que eu falo muito de custo no canal. O meu custo ele é muito baixo por causa do GNV. Se fosse, por exemplo, na gasolina ou no etanol, seria o dobro do custo. Eu teria um custo de R$ 50 aí. Mais de R$ 50, por quê? Por causa do pedágio. Eu teria um custo de combustível, já seria quase R$ 60 de combustível, mais o pedágio. E aí eu cobrando 160, já seria um ganho muito baixo. Então tem que avaliar isso também. Avaliar a sua relação com o cliente. É um cliente potencial nas vendas, né? Quem trabalha com vendas sabe disso. É um cliente potencial ou não? Aí você vai, não que você vai cobrar, só porque uma vez, só vou fazer uma vez na vida, eu vou cobrar o valor lá em cima. Não, você tem que ser justo e tem que ser claro com o cliente, como eu já falei. Mas se é um cliente potencial, que sempre vai te dar oportunidade para você realizar esse tipo de serviço, você pode sim fazer um desconto, porque é um desconto que eu mostrei aqui para vocês, que ainda gera um bom ganho, né? Por quê? Porque eu tenho GNV. Então, primeira coisa, quem é de vendas vai saber o que eu tô falando. Não tem um funil de vendas? Como é que você vai ter uma venda e vai entrar faturamento na sua empresa? Você tem primeiro o quê? Você tem que angariar os clientes. Como que você vai encontrar os clientes? Através da mídia, rede social, anúncios. Como é que você vai ter faturamento com o seu cliente particular? Fazendo o quê? A sua divulgação. Como que você faz divulgação? No nosso caso, motorista de aplicativo. É uma divulgação gratuita. Como que é essa divulgação? Simplesmente não falando nada, fazendo um bom atendimento. Porque os clientes que perguntarem, quererem o seu atendimento, é porque você demonstrou que é um bom profissional naquilo que você faz. Então é dessa forma que você vai ter o quê? Vai ter os seus clientes. E quando você vê que é um cliente potencial, você vai sim dar um descontinho. A primeira vez, você não vai dar nenhum desconto, nada de desconto. Mas aí você vai deixar isso bem claro, porque você está cobrando esse valor. Então é atendimento, comunicação, e aí você vai ter bons faturamentos com os clientes particulares. Tem parceiros que trabalham 80% só com cliente particular. Mas é por quê? Porque são clientes potenciais, clientes que você faz viagem, sempre viagens longas para o aeroporto,
você vai levar para uma clínica, né? Tem às vezes senhor, senhora de idade que vai para a clínica, vai para fora da cidade. Então são clientes potenciais. Mas como que você vai ter isso? Você tem que ter diferenciais. E o grande diferencial é o atendimento. E não é para ficar bajulando, simplesmente ser profissional, ser comunicativo quando precisa ser recíproco, ser gentil, ser simpático. Simpatia é uma das ferramentas mais poderosas para você ter bons clientes. Ser simpático no atendimento, não é ficar agradando, ficar bajulando, não, não é nada disso, beleza? Então é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu tenho clientes particulares. Eu nem tenho muito, porque também não faço questão. Muitas e muitas pessoas vêm me procurar no Instagram pedindo viagem, mas aí não que eu não faça questão, eu dou o meu preço, porque as pessoas também são de longe, e às vezes a pessoa não está disposta a pagar o valor do deslocamento que eu cobro porque eu vou lá fazer de graça, mesmo que eu tenha GNV, eu tenho que cobrar o deslocamento, eu tenho que ser justo. Muitas pessoas acabam desistindo, né? Então, eu tenho faço alguns dias nas folgas, quando eu tenho, no meu dia de trabalho eu evito, mas se tiver uma bem interessante eu faço, por isso que eu não trago muito no canal. Mas as viagens particulares, assim, quando é na folga, eu faço. Mas só aquelas que for interessante. E eu também não corro atrás, não divulgo, não falo nada. Mas se você divulgar, conversar, falar, você vai ter muitos clientes particulares. É o resultado do seu trabalho. Como eu tenho um resultado bom no aplicativo, eu não faço muita questão de ter as viagens particulares. Principalmente se essa viagem prejudicar o meu dia de trabalho. Então você tem que analisar ainda essa situação. Você tem um bom ganho com viagem particular, mas te prejudica no seu dia a dia, o seu trabalho, acaba não sendo interessante aquele ganho que você teve que foi bom. Porque se não permitiu você continuar o seu dia e você não continuar, o ganho que foi bom em poucas horas acaba não sendo bom para o seu faturamento do dia, para a sua meta da semana, para a sua meta do mês. Tem que pensar em tudo. Não somente analisar um ponto, uma questão. Por isso que eu falei, não analise só uma questão, analise o todo, né? Porque aí você vai ter uma visão melhor, aí você vai ver se vale a pena ou não vale a pena. Beleza? Espero ter ajudado. Se você gostou, não se esqueça, já deixa o seu like, se você puder, já compartilha com seus amigos também. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixa o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado o conteúdo. Quero agradecer para você que ficou até o final desse vídeo, desejar um ótimo descanso para você que está em casa, com a sua família, curte sempre esse momento que é muito importante. E para você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia, desejo que você tenha um ótimo dia de trabalho, com muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia. Que você chegue na sua casa com saúde, com segurança, com alegria e sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.